Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a este vídeo. Estamos aqui para fazer a resolução, mais uma vez, de algumas questões de física, nesse momento com as questões da ficha de fluxo de calor, capacidade térmica e calor específico. Aqui nós vamos resolver as questões finais que envolvem o cálculo do fluxo de calor, tá bom? Então acompanha a partir da 8ª questão. Só lembrando que a ficha completa foi disponibilizada anteriormente para você que é meu aluno pelo Google Classroom, e para você que está vendo este vídeo agora e não é meu aluno, posso deixar então o link para download da ficha em PDF na descrição desse vídeo, tá bom? Acompanhe então a partir de agora a questão número 8. A questão diz o seguinte: a primeira coisa que o vendedor de churros providencia é o aquecimento dos 4 litros de óleo de fritura que cabem em sua fritadeira. A partir de 20 graus Celsius, levam-se 12 minutos para que a temperatura do óleo chegue a 200 graus Celsius. Ele diz que o aquecimento é obtido por um único queimador, a boca do fogão, de fluxo constante, instalado em seu carrinho. Admitindo que 80% do calor proveniente do queimador seja efetivamente utilizado no aquecimento do óleo, pode-se determinar que o fluxo de energia térmica proveniente desse pequeno fogão, em quilocalorias por hora, é aproximadamente quanto? Pois bem, aqui a gente observa o seguinte. Primeiramente, quando nós vamos resolver qualquer tipo de questões que envolvem ciência da natureza, é muito importante nos atermos aos dados que ele nos informa, principalmente os dados numéricos, tá bom? Então, ao observar esse enunciado, eu já vejo de cara aqui algumas informações, como por exemplo, o valor da densidade do óleo, certo? O calor específico, mas também informações como a quantidade de óleo aqui, ó, que a gente observa que é 4 litros, então eu já sei que o volume do óleo que foi aquecido são 4 litros. Também observamos aqui que ele fala com relação ao tempo decorrido. Tempo aqui eu vou chamar de T, T minúsculo, tá bom? Que foi de 12 minutos. A gente observou aí que ele fala da alteração de temperatura, que foi de 20 graus Celsius a 200 graus Celsius. Então eu vou chamar isso aqui de temperatura, eu vou chamar aqui ó, de T maiúsculo. Temperatura, a primeira foi 20 graus Celsius e a segunda temperatura foi de 200 graus Celsius. Tranquilo? Com esses dados informados, então, como que a gente calcula o fluxo de energia, que é o que ele pede aqui, ó? Determine o fluxo de energia térmica, ou seja, fluxo de calor, tá bom? Então, a gente vai observar o seguinte: fluxo de calor é calculado a partir da seguinte fórmula. Fluxo de calor igual a Q sobre delta T, ou seja, fluxo de calor igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. Aqui a gente observa o seguinte: eu preciso saber quem é a quantidade de calor e quem é ΔT, a variação de tempo. Para não confundir aqui, olha só. Lembre-se que T minúsculo, nesse caso aqui, em que eu estou resolvendo essas questões, é tempo. E quando for temperatura, eu vou colocar o T maiúsculo, tá bom? Alguns livros podem fazer também, para que não haja confusão, em vez de T maiúsculo para temperatura, podem associar a seguinte letra grega: θ1 e θ2, tá bom? Vamos lá então. Quem é que quantidade de calor, de acordo com o que nós já havíamos estudado anteriormente, pode ser calculada da seguinte forma: igual. Como eu posso chegar nessa conclusão? Estudamos anteriormente que a quantidade de calor é igual a formulazinha que corresponde àquele bizuzinho que diz Q macete, Q igual a MCzinho delta T, ou seja, a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico, Czinho, tá bom? Então a gente observa o seguinte: eu sei quem é a massa? Ora, diretamente a questão não nos informa, mas ela nos informa a densidade. E sabemos que a densidade é igual a massa dividido pelo volume, não é verdade?
Logo, a massa será igual a densidade vezes o volume. Qual o valor da densidade? 0,9. E o volume foi 4 litros. Então, a massa vai ser igual a 4 vezes 0,9, 3,6 quilogramas. Por que quilogramas? Porque a densidade foi dada em quilogramas por litro, beleza? Então, quanto vale a capacidade térmica, que é calculado pela massa vezes o calor específico? Vamos descobrir então a partir de agora, olha só. Lembrando que aqui é capacidade térmica e aqui calor específico, tá bom? Vai ser o seguinte: 3,6 quilogramas, que eu vou transformar em 3.600 gramas. Por quê? Para transformar de quilograma para grama, multiplicamos por 1000, não é isso? E por que eu transformei para gramas? Porque o calor específico que eu vou utilizar nessa fórmula, ele utiliza a unidade aqui, olha só, como você pode observar, em calorias dividido por gramas vezes graus Celsius. Então eu tenho que trabalhar com todas as unidades de massas iguais, tá bom? Vezes o calor específico, que é 0,5, ok? Calorias por gramas graus Celsius, tá bom? Quanto vai dar isso? 3.600 vezes 0,5, ora, 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, não é isso? Ou seja, multiplicar por 0,5 é dividir esse valor pela metade. Então aqui nós vamos ter como resultado, capacidade térmica, então está aí 1.800, tá bom? E agora, vamos calcular o valor de ΔT, a variação de temperatura. O que é a variação de temperatura? É variação final menos a inicial. Então é T2 menos T1. Tranquilo? (200 menos 20, 180 graus Celsius). Tranquilo? Se a gente já sabe então isso aqui, encontramos a resposta final? Quase. Quem é C? Tá aqui, ó. 1.800. E quem é ΔT? 180. Então a quantidade de calor é igual a Czão, capacidade térmica, vezes a variação de temperatura. Tá aqui, ó. 1.800 vezes 180. Que vai ser igual a, fazendo essa multiplicação aí, na calculadora mesmo, rapidinho, você pode observar que vai dar o resultado de 324 mil. Mil o quê? Eu estou multiplicando calorias por graus Celsius vezes graus Celsius. Então, eu vou cortar graus Celsius que está no numerador e no denominador e vai me restar apenas calorias, tá bom? Quantidade de calor é expressa em calorias nesse caso. Tranquilo? Ok. Podemos então saber qual é o fluxo de calor proveniente desse pequeno fogão, como a questão nos pede? Quase. Só devemos nos atentar agora a uma pequena questão. Observa bem que aqui, olha só, ele diz que, admitindo que 80% do calor proveniente do queimador seja efetivamente utilizado no aquecimento do óleo. Tá vendo esse 80% aqui, ó? Olha só, 80% do calor foi utilizado para o aquecimento do óleo. Então, essa quantidade de calor que passou o óleo de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius, como vemos aqui no cálculo, na verdade é 80% do calor produzido, certo? Para calcular o fluxo de calor total que foi emitido pela chama daquela boca do fogão, nós precisamos saber então quanto vale 100%. Então, fazemos simplesmente aqui uma pequena regra de 3, olha só. Eu sei que esse valor corresponde a 80%, não é isso? Então, ó, 80% equivale a 324 mil calorias, que também pode ser expresso na forma de quilocalorias, dividindo esse valor por 1000. Ao dividir por 1000, corto esses 3 zeros, não é isso? Lembra que o K é um fator de multiplicação por 1000, então é 324 mil calorias, ou seja, quilocalorias, tá bom? E quanto vale então 100%? X.
podemos observar então que x será igual a 324 vezes 10, que dá 3.240, dividido por 8, que vai dar um valor equivalente a 405 quilocalorias, tá bom? Olha só então, se este é o valor de 100%, vamos dizer então que o valor do fluxo de energia será igual a quanto? Agora sim, pegamos aqui, olha só, a fórmula da sinusoidada, e calculamos então, fluxo de energia é igual a quantidade de calor aqui, ó, total 405, dividido por ΔTzinho, aqui ó, que é o tempo, dividido por 12. 405 dividido por 12 minutos. Só que, um detalhe importante, observa a unidade que ele nos pede aqui, é quilocalorias por hora, não é em minutos. Então eu vou ter que transformar esses minutos aqui ó, em hora. Como é que eu faço isso? Dividindo por 60. 12 dividido por 60, quanto vale? Olha só, 12 dividido por 60 é igual a 0,2. Então, 12 minutos equivale a 0,2 horas. Então, eu vou fazer aqui a divisão de 405 dividido por 0,2. Quanto vai dar isso? Isso aqui, eu não posso ter uma divisão por um número decimal. Então, eu vou ter que multiplicar por 10 em cima e embaixo, não é verdade? Vezes 10 e vezes 10. Então, eu vou ter aqui, olha só, fluxo de calor igual a 4.050 dividido por 2. O fluxo de calor, então, vai ser igual a um valor 2.000, a metade, né? Olha só, 4.050 dividido por 2, então é a sua metade, 2.025, o que? Aqui, ó, está em quilocalorias e dividido pelo valor em horas. Tá aqui então a resposta final. O que nos leva ao valor aproximado relatado na letra E, 2.000. Tranquilo? Então, não é uma questão difícil, só precisamos estar atentos às informações que foi dada no enunciado e relembrar, certo, as relações entre quantidade de calor, tá bom? Capacidade térmica e calor específico, para poder calcular então o fluxo de energia térmica, o fluxo de calor, tá certo? Essas formulazinhas a gente vai internalizando na mente à medida que nós vamos aplicando e repetidamente ali resolvendo esse tipo de questão, tá bom? Vamos para a próxima questão a partir de agora? Acompanha comigo a questão de número 9. Uma garrafa térmica possui em seu interior 1 kg de água a 80 graus Celsius. Meia hora depois, a temperatura da água caiu para 50 graus Celsius. Nessas condições, e lembrando que o calor específico da água é 1, o fluxo de calor perdido pela água foi em média de... Olha só, ele quer saber qual o fluxo de calor perdido pela água. Mais uma vez, nós sabemos que o fluxo de calor é definido pela quantidade de energia aqui, ó, de calor, dividido pelo tempo decorrido. Então, nós vamos descobrir quanto vale Q. Ele quer saber o fluxo de energia daqui, o fluxo de calor perdido, e nós vamos observar então quais são as informações que o texto nos apresenta. Ora, eu consigo ver de primeira mão aqui a massa, a temperatura, que é igual a 80 graus Celsius, a temperatura 2, que é 50 graus Celsius. Eu consigo ver também o tempo, que eu vou chamar de Tzinho, T minúsculo, que ele disse aqui, ó, que é meia hora. Meia hora pode ser 0,5 horas ou 30 minutos, na verdade. E o calor específico? Calor específico, Czinho aqui, ó, que é igual a 1 calorias por gramas graus Celsius. Então vamos lá. Q é Q macete MC delta T. Olha só, Q macete. Q igual a MC delta T. Eu sei quem é a massa? Sei sim. Sei quem é o calor específico?
Sei sim. Sei quem é a variação de temperatura? Também sei. Então vamos simplesmente aqui substituir os valores. Vou utilizar aqui a massa, que a massa foi quanto? 1 kg. Então vou colocar aqui, ó, observa agora, que a unidade que eu vou trabalhar com o calor específico é gramas, tá bom? Então, neste caso eu vou trabalhar aqui com o valor em gramas, que é só multiplicar por 1000, tranquilo? Então eu vou dizer aqui que Q é igual a 1000 vezes o calor específico, que é 1 vezes ΔT. Quem é ΔT? Ora, ΔT é igual a temperatura final menos inicial, não é isso? A variação de temperatura aqui então vai ser igual a menos 30 graus Celsius, tranquilo? Então o valor de Q vai ser 1000 vezes menos 30, não é isso? Ó, 1000 vezes 1, que é 1000, vezes menos 30, que vai dar então menos 30.000 o quê? Calorias. O valor de Q é calorias, tá bom? A unidade. Por que isso? Porque a gente trabalhou aqui com gramas, certo? Aqui trabalhamos com graus Celsius. E o calor específico é calorias por grama em graus Celsius. Se você colocar corretamente aqui as unidades, verá que depois de cortar tudinho direitinho, vai restar apenas calorias, tá bom? Ora, mas por que o valor está negativo? Ora, esse valorzinho aqui dos menos, ora, este sinal aqui representa simplesmente que esse calor está sendo, olha só, perdido, tá bom? Pela água e não absorvido por ela, ganho. É um calor que está sendo perdido, que está sendo liberado, tranquilo? Vamos então fazer aqui o cálculo do fluxo de calor. O fluxo de calor vai ser igual a quanto mesmo? Fluxo de calor vai ser igual ao valor Q, tá aqui, ó, menos 30.000 dividido pelo tempo. Quanto foi o tempo? Meia hora depois. Qual a unidade que eu vejo nas respostas? Nas respostas eu vejo aqui a unidade em calorias por minutos. Então eu vou utilizar a hora em minutos, tranquilo? Então, ó, 30 minutos. 30.000 calorias dividido por minutos, beleza? Quanto vai dar isso aqui? Cortou, cortou. 3.000 dividido por 3, o fluxo de calor vai ser de 1.000 calorias por minuto. Ah, mas não tem nenhuma resposta com o valor em negativo. Não se preocupa, isso aqui é apenas indicando que é fluxo de calor perdido. E o valor numérico correspondente à quantidade do calor que foi perdido. Tranquilo? Então aqui, olha só, a gente vai observar que nós temos o resultado final, 1.000 calorias por minuto. Tranquilo? Como a gente pode observar aqui na letra D. Tá bom? Mais uma questão então? Então vamos para a última questão dessa ficha que envolvia cálculo, que é a questão de número 10. Olha só. Para determinarmos o fluxo de calor por condução através de uma placa homogênea e de espessura constante em regime estacionário, utilizamos a lei de Fourier. Aí a gente observa o valorzinho, tá? Aqui, onde tem interrogação, seria aquela letrinha grega θ, tá bom? Mas como não existia esta fonte no computador do qual foi digitado, ficou a interrogação, tá certo? Mas aqui é correspondente então à temperatura 1 menos temperatura 2. Então, o fluxo de calor igual a constante vezes a área vezes a diferença de temperatura dividido pela espessura. A constante de proporcionalidade que aparece nessa lei matemática depende da natureza do material e se denomina coeficiente de condutibilidade térmica, tá bom? Ele está falando aqui, ó, do valorzinho de K, certo? Trabalhando com as unidades no sistema internacional,
Temos para o alumínio, por exemplo, um coeficiente de condutibilidade térmica igual a 2,09 vezes 10 ao quadrado. Se desejarmos expressar essa constante referente ao alumínio com suas respectivas unidades de medida, teremos então, ora, nessa questão, ele quer simplesmente saber quais são as unidades referentes à constante de condutibilidade térmica, apresentando essas unidades de acordo com a oficial do Sistema Internacional, tá bom? Como que a gente faz isso? Da seguinte forma. Observa aqui essa equação, a lei apresentada. Então vamos dizer aqui as unidades no Sistema Internacional, tá bom? Fluxo de calor é expresso em watt, sendo que o watt é a relação entre joule por segundo. A, que é a área. A área está em metros quadrados. Quem é E? E é a espessura. A espessura do material ao qual estamos determinando o fluxo de calor. E a espessura vai ser medida, a unidade de comprimento padrão do Sistema Internacional continua sendo metro. Tá bom? E T? Temperatura T vai estar expressa então em kelvins, tá bom? Então, ó, metro quadrado, metro Kelvin, tá bom? Agora é o seguinte, formulando esta equação, apresentando agora, em vez das letrinhas correspondentes a área, temperatura e espessura, colocando as unidades que elas representam, a equação ficaria assim, olha só. K é o valor que a gente quer descobrir, certo? Vezes a área, olha aqui, K vezes a área, vezes a temperatura, não é isso? Dividido pela espessura, vai ser igual então, ó, a F. Substituindo então os valores pelo que eles representam aqui, a gente encontra o seguinte: K vezes metro quadrado vezes Kelvin, certo? Ó, área é igual a metro quadrado, não é isso? Temperatura igual a Kelvin, dividido por espessura, que está em metros. Isso aqui tem que ser igual ao fluxo de calor, que é joule por segundo. Pois bem, então olha só, o que a gente vai fazer? Nós temos isso aqui, e eu sei então que essa divisão deve corresponder a joules por segundo. Então vamos colocar as unidades de K que me darão como resultado final joule por segundo. Vamos lá. Como que a gente faz isso? Da seguinte forma, olha só. Se eu tenho joule como numerador ao final, então eu sei que K vai apresentar joule. Então olha só, vou botar aqui joule vezes m ao quadrado, repetir, ó, a equação, vezes K dividido por m igual a... Se ao final eu tenho apenas segundos, então eu sei que aqui embaixo eu vou ter segundos. E se eu não tenho Kelvin, é porque então no numerador existia um Kelvin. Como que eu sei disso? Como eu sei disso? Pois se não está lá no final, é porque houve então a divisão por ele mesmo. Cortou, cortou. Certo? E se não existia mais metro ao final, é porque houve o corte de metro quadrado por metros aqui, ó. Só que ainda restaria 1. Então eu sei que aqui nessa divisão eu tenho mais um
metro. Então aqui, ó, metro ao quadrado, que na verdade é metro vezes metro, cada um desses seria cortado, então aqui, olha só, por esse e por esse. Restando ao final apenas quem? Restando ao final apenas joule e segundo. Tranquilo? Logo, eu posso dizer aqui que para essa constante dada, 2,09 vezes 10 ao quadrado, as unidades serão, olha elas em vermelhinho aqui, ó, serão joule dividido por metro vezes Kelvin vezes segundos. Então, ó, ok? Joule dividido por metro vezes Kelvin vezes segundos. Que se a gente for observar então aqui nos resultados, joule, e eu tenho embaixo metros, kelvins e segundos, resultando aqui então na letra D. Deu para compreender? Então, essa foi a resolução das 3 questões que envolveu o cálculo do fluxo de calor. Dá uma revisada direitinho aí, anota o que foi importante e qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, pode entrar em contato pelo Google Classroom, tá bom? Você que é meu aluno. E nos vemos então na próxima. Obrigado por chegar até aqui. Bons estudos. Até mais.